Iniciamos aqui mais uma escola bíblica, uma série de 5 episódios que diariamente passarão ao longo desta semana e que iremos ter o privilégio de estar consigo, abrindo a palavra de Deus e tentando descobrir as coisas belas que Deus deixou para nós e que estão inscritas nas Sagradas Escrituras. Comigo, todos os dias, tenho o pastor Pedro Esteves, que me ajuda, no fundo, a tentarmos encontrar essas mesmas verdades na Bíblia, e você poderá diariamente escutar estes programas que fazemos aqui no Hope Channel através da Rádio RCS, ou então poderá vê-los no Hope Channel Portugal, e se preferir usar as redes sociais poderá usar o Facebook da Rádio RCS, ou então o Facebook do Hope Channel. Pedro, obrigado por estares connosco mais uma vez. A Escola Bíblica tem sempre, digamos, uma estrutura que é começarmos pelo aquilo que é mais simples, mas tão necessário quanto o resto, que é sabermos o que é que nós vamos falar hoje. Qual é o sumário que vamos apresentar hoje? Para o sumário de hoje, nós temos esta ideia-chave de que os cristãos de origem judaica, que era uma parte importante da comunidade de crentes, Uhum. tinham, claro, uma bênção adicional, mas a verdade é que sem Cristo, essa bênção não lhes servia de nada. E vamos Uhum. explorar isto já a seguir. É este o nosso ponto de partida. Nós iremos, antes de dar a palavra ao Pedro e de podermos assim estruturar e aprofundar um pouco mais esta ideia, vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículos 15 e 16. Vamos ler esta passagem. Se tiver a sua Bíblia consigo, pode abri-la a partir de agora, em Gálatas 2, 15 e 16. Se não, acompanhe a leitura através do nosso quadro que diz o seguinte: Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo. Ora bem, ah, como é que nós podemos explicar, no fundo, as palavras de Paulo quando ele diz: Nós somos judeus por natureza e não pecadores de entre os gentios? Não está Paulo a ser, de alguma forma, injusto com os chamados gentios que não tinham culpa nenhuma de não serem judeus? Sim, é verdade, Jorge, que se analisarmos ou lermos esta frase assim de uma forma muito isolada, Uhum, parece de facto indicar esta ideia de que o apóstolo Paulo ainda consideraria, nós não esqueçamos que ele próprio era judeu, de origem, embora uhum, fosse também romano. Portanto, sem dúvida que Deus escolheu Paulo por ele, na sua própria identidade familiar, conseguir representar aqui as diferentes dimensões e, portanto, estava muito capacitado para o ministério que executava. Mas a verdade é que ele também era judeu, de sangue, uhum, nacionalidade e também de educação. E, portanto, esta ideia de dizer nós somos judeus por natureza e, portanto, não somos pecadores como os outros, os que não tiveram a sorte de ser judeus, eu dizia, de forma isolada, pode dar uma ideia que não é correta, sobretudo porque não tem em conta o resto, aliás, da própria afirmação de Paulo. De qualquer maneira, parece-me que não será errado uhum, dizer, embora nós, apesar de tudo, o esforço de entendimento da Bíblia e de algumas coisas em particular que encontramos, por exemplo, nas cartas de Paulo, é sempre um esforço que nós fazemos de entender. Ou seja, nós não estamos na mente de Paulo, nem podemos alcançar, talvez, algum desígnio que ele tivesse. uhum. E temos, aliás, isto é um pequeno parênteses, mas penso que pode ser relevante dizer que às vezes temos que ser, de facto, humildes diante da palavra de Deus, toda ela. Especialmente, sem dúvida, algumas afirmações de Paulo, tendo em conta até que ele estava a escrever cartas para pessoas que ele conhecia, que sabia algumas das histórias e, enfim, todo Uhum. aquele contexto para as pessoas a quem ele escrevia, temos que entender como natural que, por vezes, encontremos algumas frases, algumas ideias que, lidas à distância do tempo em que nós estamos, com uma compreensão que nós hoje temos, aliás, muito mais abrangente da própria mensagem cristã e até da história do cristianismo. Claro. É evidente que algumas dessas frases poderão ser difíceis de compreender. De qualquer maneira, esta frase, mesmo se poderá ser uma dessas, eu acho que, em primeiro lugar, podemos dizer que há um contexto específico que pode ajudar a compreender isto. No fundo, eu vejo Paulo aqui como numa tentativa de começar esta ideia, não dá a começar a carta, mas a explorar esta ideia, aqui a metade do capítulo 2, tentando estabelecer uma espécie de ponte entre os judeus, nascidos judeus, e os cristãos. Uhum, Nós não podemos esquecer que esta carta está a ser escrita à igreja cristã que estava na Galácia.
Quer dizer, não pode haver aqui confusão sobre o facto de que o apóstolo tem consciência que está a escrever a pessoas que, à partida, vamos dizer assim, em condições normais, e é o caso, são pessoas que estariam batizadas em Jesus Cristo, pessoas que criam na salvação em Cristo e, portanto, que eram cristãs em toda a acessão da palavra. Portanto, obviamente, esta leitura deste texto, somos judeus por natureza e não pecadores, não pode forçosamente desintegrar-se do facto de que estávamos a falar de cristãos. Portanto, esta expressão possivelmente faz uma espécie de ponto para com uma realidade que era o facto de os judeus, vamos dizer, os cristãos de origem judaica, estarem a ser influenciados, pelo menos, assumindo que não seriam todos que tinham essas ideias, mas estavam com certeza a ser influenciados por algumas ideias que Paulo vai tentar desmontar. Em certo sentido, poderíamos dizer que tudo o que Paulo vai dizer, sobretudo daqui para a frente, vamos dizer assim, não é nada abonatório de uma certa visão judaica da fé cristã. Nós vamos ver isto ao longo dos próximos programas, aqui na Escola Bíblica, que Paulo vai de muitas formas desmontar a ideia de que através de uma prática, ou de mesmo práticas e rituais judaicos, como seja a circuncisão, ou outros, ou a prática da lei, etc., de que isso dá alguma vantagem, digamos, na salvação. Como ele vai desmontar essa argumentação, podemos entender esta frase como uma espécie de gancho, de maneira de dizer nós estamos conscientes que foi uma graça ou uma bênção, talvez especial. Por isso eu dizia no sumário que a origem judaica podemos considerá-lo como uma bênção especial. Porque enquanto um gentio, alguém que se converteu ao cristianismo, possivelmente viveu no paganismo, se calhar adorou vários deuses, portanto, seriam pessoas que vinham de uma concepção de Deus completamente distinta, e é evidente que os judeus vinham de uma concepção de Deus segundo a própria revelação de Deus. Claro. Isto dava-lhes esta vantagem, esta bênção adicional de terem a responsabilidade maior de não antes terem estado numa vida, vamos dizer, de devassidão, por exemplo, ou de imoralidade, para dar um exemplo concreto, porque se um judeu, à partida, se seguisse os mandamentos de Deus, a lei de Moisés, os conselhos dos profetas, forçosamente era uma pessoa que não tinha andado na imoralidade, por exemplo. Claro. Logo, isso distinguiu de uma forma especial e positiva em relação a um pagão, vamos chamar-lhe assim, que pudesse ter valores morais completamente distintos daqueles que Deus tinha dado. Sim, até porque ele logo a seguir fala da prática das leis dadas por Moisés, de alguma forma, não é? Exatamente. E que de alguma maneira não justifica ninguém diante de Deus, não é? Agora, esse ponto, precisamente, acho que é o ponto central aqui, é que mesmo se ele faz este, digamos, parênteses ou este contexto, a verdade é que logo o versículo a seguir, que nós lemos, a primeira parte, já nos começa a mostrar que ele não vai falar abonatoriamente ou a favor dos judeus, pelo contrário. O que o apóstolo vai dizer é que nós sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Isto é o mesmo que dizer a estes mesmos judeus que ele, digamos, abraçou com esta expressão, nós não somos pecadores como os outros. Na verdade, esta expressão está a dizer-lhes, reparem que apesar disso, nós não estamos em vantagem. Nós, vamos dizer judeus, por isso estou a usar o nós como se estivesse no lugar de Paulo, nós não estamos em vantagem por termos práticas de acordo com a lei ou de acordo com aquilo que Deus mostrou a Moisés. Porquê? Precisamente porque o cumprimento da lei, as obras, a prática de um conjunto de regras ou até comportamentos, mesmo que inspirados por Deus, esse cumprimento não justifica, como ele diz, ninguém, o homem, não justifica nenhum homem diante de Deus. Mas como é a fé em Jesus Cristo que justifica, e nós vamos explorar isto melhor ao longo dos próximos programas, então podemos dizer claramente que o que o apóstolo está a dizer é que mesmo se os judeus gozavam de uma bênção adicional, até do ponto de vista moral, essa bênção não era uma garantia de superioridade naquela que agora é a nova aliança, no fundo, que é a salvação, é-nos dada em Jesus Cristo. Como é que nós podemos colocar isto na nossa prática, no fundo, no nosso dia-a-dia, aprende fazendo? Eu creio que a prática desta reflexão para nós é que cada um deve perguntar-se se porventura não está demasiado centrado em si próprio para obter a salvação. Se uma pessoa considerar que a prática
de certos comportamentos, ou até a sua história ou herança, porque é cristão há 2 ou 3 gerações, que está em vantagem em relação a alguém que se calhar ainda só agora conheceu Cristo, seguramente que está enganado e cada um deve centrar-se em Cristo e depender dele para a sua salvação. Aqui está uma boa decisão para tomar e, sobretudo, para analisar ao longo da sua vida. Neste dia, não se esqueça de olhar para as coisas belas que Deus deixou, escritas nas Sagradas Escrituras, e colocá-las em prática na sua vida. Quanto a nós, já sabe, a Escola Bíblica volta amanhã, se Deus quiser.